Fernando Fernandes. Fernandinho, é o seguinte, a gente sabe que são seres humanos que queriam demais esse título, acreditaram no Hexa, todo mundo aqui estava confiante, uns mais, outros menos, mas todo mundo acreditando sim no Brasil. E aí eu pergunto para você, acompanhou de perto, viu o semblante, a decepção, a tristeza, uma saída que fica num segundo plano ali no hotel, né, revendo a família, todo mundo cabisbaixo. É bem complicado esse momento, Fernandinho. Sem dúvida, Renata. E acho que uma das coisas que mais doeu em alguns jogadores é que eles não entregaram o que se esperava deles. E isso deve doer demais, pela constatação e pelo insucesso pessoal. A gente vê aí, por exemplo, o Rafinha não conseguiu entregar o que se esperava dele, o próprio Vinícius Júnior teve bons momentos e também não. De quem pouco se esperava, como o Thiago Silva, entregou bastante, o Militão foi um fenômeno. Mas olha, Renato, eu estava ouvindo atentamente a conversa de vocês sobre o novo treinador e eu estava fazendo uma conta. Num período de 4 anos, que é um ciclo de Copa do Mundo, contando os dias de eliminatórias que a seleção se reúne e joga, os amistosos e até competições que tenham no meio do caminho, o treinador que chegar aqui no Brasil, em 4 anos, nós estamos falando aí de 48 meses, ele só vai ter 9 meses de treinamento. Então não é fácil para qualquer um que chegar, acho que ainda mais complicado para um estrangeiro ter esse período tão curto para poder trabalhar. É a dificuldade que os nossos têm e acho que vai ser muito mais difícil para um estrangeiro superar, quem vier de fora. Quem já está por aqui e conhece o barco pode ter um pouco mais de facilidade, Renata. Olha, Fernandinho, talvez seja o trabalho mais complexo para um treinador de futebol, qualquer seleção, ainda mais uma seleção brasileira que é a única pentacampeã do mundo, que é uma seleção que é modelo para todos. Por exemplo, você pegava qualquer veículo estrangeiro e olhava os comentários sobre a seleção antes e durante a Copa, muito mais crentes no Brasil, muito mais exaltando mesmo a seleção do que nós, em alguns momentos, porque colocavam a seleção como favorita ou entre as favoritas, e de repente você tem que fazer tudo diferente, tem que resgatar jogadores, tem que mostrar uma nova filosofia de jogo. Não é para qualquer um, não, Chico. Eu acho que o detalhe é por ser a seleção brasileira. E aí tem uma representatividade maior. Porque Marrocos, por exemplo, o treinador pegou agora. Tem uma data FIFA, ele, no comando da seleção de Marrocos, conseguiu encaixar uma estratégia, chegou na semifinal da Copa do Mundo. Mas é claro que a gente está falando de uma responsabilidade diferente. Só que no Marrocos você tem jogador de destaque na França, jogador de destaque na Inglaterra, jogador de destaque na Inter de Milão. E ele conseguiu, a ponto de, em 5 jogos, né, chegar na reta final. Mas o Brasil, como disse o Fernandinho, a gente tem mais valores, a gente tem mais responsabilidade, a gente tem que defender 5 títulos. Então, talvez o conhecimento tenha que ser maior realmente sobre os nossos atletas. Mas pera, você está falando de destaque do time do Marrocos. E o Vini joga onde? Então... O Neymar joga onde, irmão? Então a responsabilidade então, são top de linha. A responsabilidade então os caras é maior. são top de linha. Tem que ser o tratamento do mesmo nível, então. Acho que... Eu sempre fui contra um treinador estrangeiro, mas eu acho que agora é o momento, velho. É o momento de você ter uma nova chance e um novo trabalho que essa molecada pelo menos que está estourando lá fora. Mas vem muito do que o Chico falou. Não adianta você trazer um treinador estrangeiro e não trazer o seu staff. Não ter respaldo. Eu acho assim, o Dorival fez um excelente trabalho, fez. Não, eu não sou contra em trazer um treinador estrangeiro. Bom, aí vai tirar da granja com o Marinho e vai levar pra Roma. Aí vai tirar da granja com o Marinho e vai levar pra Só uma coisinha, Champs-Élysées. a seleção brasileira feminina, que é tão esquecida perto da masculina, não é? Tem uma treinadora estrangeira há muito tempo. E ela não tá lá na Europa, ela tá aqui no Brasil. Então se vier um estrangeiro, ele tem que querer. Sim, primeira coisa, ele tem que gostar. Por isso, quando eu falo no Abel Ferreira, muito antes da Copa do Mundo aqui, que nós já arrumamos até tretas no programa por isso, é porque ele já conhece o Brasil, já sabe, conhece... Gente, hoje eu tenho sobrinhos de 9 anos e outros de 12, eles veem tudo do futebol estrangeiro. Eu acho bárbaro. Não precisa só estar lá para ver. Dá para você conhecer tudo. Agora, aqui a nossa realidade, o Denilson fala nisso. E eu também penso sobre essa coisa de ser brasileiro, de pensar em levar uma bandeira, um país, o quanto ganhar uma Copa representa para qualquer nação. Então tem os dois lados, mas eu acho que chegou um momento que alguma coisa tem que ser feita. Eu não acho que o problema é o talento do Vinícius Júnior, do Neymar, do Rafinha. Não acho que esse foi... Eu acho que o problema mesmo agora é mudança de metodologia. Demos 2 ciclos ótimos, valeu, Tite, foi legal, tivemos momentos de felicidade, mas agora tem que mudar.
tem que ser outra história. A tal da decisão, ela é Não vai complicada. mudar tudo, jogar tudo fora, mas tem que readaptar. A tal da decisão, ela é complicada. O Fernandinho trouxe um ponto ali de quem já está aqui, né? Eu falo dessa questão do sentimento de conhecer o brasileiro e bandeira e tudo mais. Você traz o ponto de vista de 90% da seleção, os caras jogam no futebol europeu, então os treinadores estão lá, se trabalhar na seleção também. Então é uma decisão bem complicada, porque são 3 argumentos que fazem muito sentido. Mas vai pra 24 faz muito anos que sentido. não ganha mais nada. mas Você eu foi acho- o último, velho. Você foi o Não, último que e levantou. eu já tô começando só a vi pensar você, como é que eu vi você, o Vampeta, eu vi você, o Vampeta e Marcão na Talvez Paulista, você só não vocês tenha três lá. noção da magnitude. Rapaz, tô Mas- começando a pensar Vai. como é que ganha essa parada Pra aí, mim, irmão. mas pra mim vai muito além de do cara ser estrangeiro, do cara ser brasileiro. Pra mim não tem um brasileiro preparado. O Tite, por exemplo, eu acho muita sacanagem jogar a culpa da eliminação inteira no cara. Pra mim, ele errou no jogo. Errou no jogo e depois do jogo também errou feio saindo de campo enquanto o Modric abraçava os caras. Não condiz com aquele Tite que Não teve uma condiz. postura, Que fez a dança do uma postura pombo. muito diferenciada Não. ao longo de todos os ciclos, os dois Não condiz. ciclos. Pra mim, esse foi o vacilo dele. No ciclo inteiro, esse foi o vacilo dele. Porque aí sai com uma imagem que o torcedor vai lembrar, pô, virou as costas. Lógico, o brasileiro a gente sabe como funciona. Mas pra mim, vai além da nacionalidade. É que a gente não tem um brasileiro hoje pronto pra seleção. Não tem. Ô, Fernandinho, como é que vocês encararam aí essa saída do Tite, que deixou os jogadores ali, alguns chorando, outros se lamentando? Como é que vocês avaliaram isso aí de pertinho? Olha, Renata, eu tive um cuidado muito grande com essa situação. Eu até discutia com outros colegas. O Zé Alberto, da RBS, é um cara que acompanha a seleção há muito tempo, um jornalista sério. E ele me disse textualmente, olha, eu fiquei de olho no Tite a hora que acabou. Ele não foi embora imediatamente, ele ficou ainda um tempo lá, ele tentou levantar 2 jogadores, tentou consolar a galera, pegou e foi pro túnel. E a gente sabe, na história do Tite, ganhando ou perdendo, ele sempre teve esse comportamento de rápido pro fundo. Ele só não foi de ir pro vestiário, ele não foi lá no meio abraçar, consolar e tal. Talvez isso tenha doído. E o que tem multiplicado também, Renata, é uma posição que não sei se vocês vão concordar ou não, esse ruído da queda do Brasil, que foi vergonhoso, tinha que ter continuado na Copa, é o sucesso no Marrocos. Um treinador que chegou agora com uma equipe que, de repente, desconhecida, que ninguém apostava. Mas vamos cá entre nós, o Marrocos já foi longe demais. Acho que já deu, não vai passar disso, né? Posso quebrar a cara, mas acho que não vai passar disso. Isso tem multiplicado o barulho desfavorável à seleção brasileira também. Fernandinho, realmente aqui a gente está só nessa discussão aí, porque... Denilson, essa coisa do treinador, acho que até então tudo muito bem, tudo elogiado, mas chegou nesse... vai ficar essa imagem. Como, por exemplo, o Ronaldo lembra e brinca, às vezes, aqui do Thiago Silva, quando chorou e tudo mais. Dessa vez ele não chorou. Não. Ele merecia Chorou os muito essa Copa. brasileiros, mas ele não. O Thiago merecia muito, muito, muito. Então, e a última Copa, 38 anos, enfim, mas a gente vê... Acho que um técnico que passa 2 vezes pela seleção brasileira, e no caso do Tite, consecutivamente, tem que ser celebrado. Acho que ele era, assim, a pessoa mais preparada. Mas agora ele mesmo encerrou o ciclo antes, né, Denilson? Loirão, são várias discussões que eu já ouvi falando, tem que zerar, começar tudo de novo. Eu não acho, tem que zerar e começar tudo de novo. Tem que zerar, começar tudo de novo. Então, Vamos pra 24 anos, pô. É a tua opinião. São 24 anos. Eu tinha cabelo quando você foi campeão. É a tua opinião, a Eu minha tinha não é. cabelo, agora já mudou, A minha velho. não é. Agora tem eu não acho que tem todo esse prótese pra processo, cabelo, tem todo tudo. o processo Tite, comissão técnica, diretores, eu não acho que tem que jogar por terra. Eu não acho, Tem é a que tua mudar opinião. muita coisa. Teve É a gente que tua já opinião, foi a minha presa não lá, é. já voltou, não tomou A minha não conta. é. Já teve gente que voltou, foi preso Ué. e tá tudo lá. Tem que me limpar. Não, mas você tá falando de uma outra situação, meu irmão. Tudo. Não, beleza, tudo. tudo bem. Eu tô falando de tudo. Será? Você tá Tem que entrando ser agora. Você tá tem entrando, que rapar e levantar você tá entrando outro castelo. Você tá entrando num campo e falando coisas que os caras que precisa- estão lá agora não fizeram nada. Que precisa... O que o Juninho fez de errado? O que o César Sampaio fez de errado? Me fala? O que o Edinaldo que acabou de entrar Não, fez de de errado? errado nada, Você de bom também nada. Ué, Então, você tá falando tchau. aí que os caras Tchau. fizeram lá, que roubaram, Os que não caras sei são o quê. meus amigos Então lá você tem que também. mandar O Juninho é nome, meu irmão. amigo, Você o tem que César dar Sampaio é meu nome. amigo. Não Você- deu pra vocês? Ué. Pega a mala e zarpa, E velho. o Tite, só pra... O Tite também zarpa também. Que vai. Eu não venho pro Corinthians não, hein? Só daqui 6 meses, hein? Pode Eu me trato. descer o cacete. O quê? Vamos relaxar um pouquinho, Loirão? É isso aí. Bebê! Vamos relaxar um pouquinho.